Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 19º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Agora, antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, caso sejam inteiros, têm um valor mínimo de transação de apenas 10 euros e condições válidas para volumes mensais até 100 mil euros. Transações acima deste limite é cobrada uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, como eu vou adquirir ETFs acumulativos em euros, então vou evitar esta taxa de conversão. Por isso, assim sendo, vou passar aqui para a calculadora do Costfire, por isso eu neste momento tenho 27 anos, quero-me reformar aos 55 e quero ter um gasto anual na minha reforma de 12 mil. Depois, neste momento, tenho investido cerca de 11.144 a contar com os lucros e a minha contribuição mensal, ou seja, aquilo que eu invisto mensalmente em média, é cerca de 500. Depois, a taxa de crescimento média anual é os 10,43%. Eu penso que esta seja a taxa mais indicada, como eu já referi em episódios anteriores, e eu coloquei aqui uma taxa de inflação pessimista de 4% média a longo prazo. E depois a taxa de levantamento de seguro no primeiro ano de 4,50%, tal como eu expliquei no primeiro episódio. Assim sendo, com base nestes dados, diz que eu vou atingir o meu Costfire daqui a 8 anos. Ou seja, daqui a 8 anos, se assim quiser, posso parar de investir, porque já vou ter acumulado cerca de 72 mil, mais ou menos. E depois, com base neste valor, na rentabilidade e efeitos de juros compostos, então aos 55 consigo atingir aqui os 266 mil, que seria então o meu FIRE number. Ou seja, posso parar de investir aos 34, 35 anos, que é uma idade muito boa, mas claro que não vou parar por aqui. Mas pronto, é só para teres uma noção. Agora, eu tenho que ser rápido a explicar-te aqui algumas coisas, porque o mercado está quase a fechar. Aliás, falta 10 minutos para o mercado fechar, por isso eu não posso demorar muito com as minhas explicações e os vossos comentários vou passar para depois da minha aquisição, está bem? Porque se eu demorar muito, não vou conseguir adquirir hoje, que é uma sexta-feira, e por isso teria que esperar pela segunda, por isso iria passar o fim de semana. De qualquer modo, quero também explicar que esta taxa de crescimento que eu coloquei aqui, os 10,43%, é com base na rentabilidade histórica do S&P 500. Eu penso que esta seja a percentagem mais indicada, ok? É ainda mais indicada que no S&P 500 nos últimos 10 anos e mais indicada ainda do que colocar, por exemplo, de há um ano para cá, ou seja, quando for, porque nós precisamos ter uma perspectiva global a contar com o crescimento, com as crises, com as expansões, etc. Por isso, eu penso que seja mais indicado aqui a rentabilidade histórica. Está bem? De qualquer modo, foi-me também pedido para ver a rentabilidade que o S&P 500 teve neste período em que comecei a série, para fazer backtesting e fazer uma comparação direta, e foi o que eu fiz, ok? Por isso aqui podes ver que em abril tive aqui uma rentabilidade anualizada de aproximadamente 28,50%, ok? Em março de 32,46%, e utilizando este site que consigo ver desde que comecei a série, que foi em novembro de 2022, tal como podemos ver no primeiro episódio. O primeiro episódio diz aqui que foi começado em 14 de novembro de 2022, por isso eu coloquei aqui novembro de 2022, ok? Nem sequer estou a contar com desde dia 1, mas aqui está, por isso já começa com uma pequena vantagem, e coloquei até março de 2024, porque se eu colocasse abril, aparecia aqui um erro, por isso coloquei aqui março, e podes ver que anualizado, ok, não é o total do S&P 500, porque se eu comparar a rentabilidade total e vir o meu primeiro investimento, então eu tive uma rentabilidade de 70,94%, enquanto o S&P 500 teve aqui de 33,61%. Isto a comparar com a rentabilidade total do S&P 500 que teve desde o primeiro episódio até agora, é por isso que eu comparei diretamente com o primeiro investimento. No entanto, para ser uma comparação mais como deve ser, então a rentabilidade anualizada, que acho que é isto que temos que ter um maior interesse, ainda por cima a contar com os dividendos reinvestidos, por isso este aqui é a percentagem que temos que olhar, que é 25,917%, ok? Por isso, só queria que tivesses essa noção. Por isso, desde que eu comecei a série até agora, o S&P 500 teve uma rentabilidade total a contar com os dividendos reinvestidos de 35,72%, e se virmos anualizada, que é isto que temos que olhar, então foi 25,91%, 92%, sendo que a minha anualizada, pelo menos para o mês de março, estava aqui nos 32,46%, por isso ainda é uma grande distância em termos da anualizada, porque se compararmos diretamente desde o primeiro investimento, então conseguimos ver que é aqueles 36% aproximadamente, comparativamente a 71% aproximadamente aqui do primeiro investimento no QDVE. De qualquer modo, eu fui ver outra calculadora para vermos de abril, por isso desde novembro até abril, porque a anterior era de novembro até março, esta aqui já mostra de novembro até abril, ainda por cima consigo incluir aqui um investimento mensal médio de 500, por isso calcular, e aqui tu podes ver o nominal, podes ver aqui o reinvestido a contar com os dividendos, e podes ver a anualizada de 25,89%, atenção que isto é Internal Rate Return, por isso está com os 25,89%, comparativamente, então, deixa-me lá ver, abril, por isso vou aqui a 28,50%, por isso a diferença não é muito grande. No entanto, se virmos em termos de valores absolutos, conseguimos ver que enquanto aqui esteve 10.146, neste momento encontra-se com volta de 11.000 e tal, ou seja, neste momento que estamos no início, pronto, em meados de maio, por isso em meados de maio a diferença ainda é grande, por isso 11.000, deixa-me ver quanto tem na calculadora, aqui está 11.144 e nem sequer estou a contar porque se fosse ajustada a inflação aqui ainda seria menos, mas pronto, isto é comparação direta que vocês pediram para fazer backtesting e acontece que neste momento estou, digamos,
a ganhar. No entanto, a comparação que eu acredito que seja melhor para mim é em termos da rentabilidade histórica, porque quando houver grandes quedas, eu também vou querer ter um desempenho superior àquela que é a rentabilidade histórica, que é de volta dos 10%. Pronto, assim sendo, eu tenho apenas 3 minutos até o mercado fechar, por isso eu queria apresentar-te aqui a minha aquisição, que vai ser muito rápida, ok? Porque eu também vou explicar os outros ETFs que eu vi e também os vossos comentários. De qualquer modo, queria começar por utilizar aqui o Euronext 100, ok? Porque eu do último episódio enganei-me e coloquei o Euronext 600, ou seja, não há aqui uma grande diferença. É totalmente ok também ter utilizado o Euronext 600, mas acontece que eu acredito que o Euronext 100 é mais eficiente e por alguma razão eu devo ter apagado o Euronext 100 e por isso pensava que estava continuamente a utilizar o Euronext 600. A diferença é que no Euronext 100, como eu normalmente adquiro empresas com uma maior capitalização de mercado, então eu acredito que o Euronext 100 é mais eficiente, porque o 600 apanha também as MED e algumas small caps, se não estou em erro, e por isso acho que não é tão indicado. Eu sei que não estou a dar grandes explicações, mas é porque tenho alguma urgência, porque faltar menos de 2 minutos estressa-me aqui um bocado enquanto estou a explicar as coisas, e por isso vou já partilhar contigo que a minha aquisição vai ser a mesma da anterior, ok? Vai ser o IS3S, aliás vou partilhar contigo no JCTF rapidamente, tal como podes ver aqui está bastante diversificado entre vários países, vários setores, mas é melhor não prolongar por falta menos de 1 minuto. Assim sendo, eu vou procurar aqui por IS3S, aqui está, e vou arrastar aqui para o gráfico, e aqui foi a minha última aquisição, ou seja, teve aqui uma pequena subida de aproximadamente 1,33%, e agora vou fazer uma nova ordem, neste momento vai ser cerca de 400 euros, porque nós estamos na zona 1, e eu já vou partilhar isto daqui nada, é que tenho que já adquirir, porque tem uma questão de segundos, por isso confirmar, deixa-me cá ver se ainda fui a tempo, exatamente, ok, está aqui a minha nova aquisição, comecei com um prejuízo inicial de 0,09%, que é o mesmo de 35 cêntimos. E pronto, faltam-me aqui alguns segundos para o mercado fechar, e ao menos assim já fico descansado enquanto dou o resto da explicação neste vídeo. Pronto, e o mercado acabou de fechar, por isso isto foi mesmo uma questão de segundos. Porquê? Porque nós estamos na Bolsa Europeia, e na Bolsa Europeia, se eu colocar aqui uma nova ordem e colocar mais detalhes, podes ver que fecha às 4h30. Aliás, tu podes ver que o mercado já está fechado, por isso nem sequer conseguiria comprar se tentasse agora. Ficava uma ordem pendente ou não me permitia de todo. Mas sim, rapidamente para partilhar contigo que neste momento estamos na zona 1, ok? Claramente, aliás vou só ajustar aqui um pouco. E estando na zona 1, então são 300 mais 100, aqui na zona 2 são 400 mais 100 e aqui na zona 3 500 mais 100. Por isso dá aqui uma média de 500 mensalmente o que eu invisto. Pelo menos se contarmos com todas as vezes que teve na zona 1, 2 e 3. Agora, eu vou aproveitar também para fazer este ajuste aqui na minha calculadora, para saber qual é que é a rentabilidade atual. Por isso eu investi, deixa-me cá ver qual foi o montante. Então eu investi 396,60 aproximadamente, por isso vou aqui 396,60. E agora, qual é que é a rentabilidade total que estou a ter neste momento? Já estamos nos 2000 e tal, por isso 2122,34 não é nada mal. 2122,34 e assim mostra que estou, pronto, aproximadamente com uma rentabilidade anualizada de 28,58%. Por isso, no 19º mês estou com 2.122 de lucro e supostamente, segundo a calculadora dos juros compostos, deveria estar aqui com cerca de 2.146. Por isso, 2.146, 2.122 está muito próximo. Também, tal como foi dito num comentário, não é linear, ok? Mas utilizei aqui com base os 28,58%. É claro que o efeito de juro composto eu coloquei com base no anual, porque pronto, não sendo linear é mais difícil colocar exatamente qual é que é, pronto, o período correto para isto aparecer os cálculos como devem ser, mas pronto, não sendo linear também é normal que não apareça exatamente o mesmo valor. De qualquer modo, eu acho que estamos a ir a um bom ritmo neste momento. Infelizmente eu não consigo colocar aqui, por exemplo, maio, porque ainda estamos nesse mês, por isso se eu colocar aqui aparece um erro, se eu colocar aqui maio também provavelmente vai aparecer um erro, por isso deixa-me só cá ver. Pois, é exatamente o que isto diz, dá aqui um erro, por isso o máximo que dá para fazer é até abril. Por isso estamos aqui com uma rentabilidade, mesmo que seja superior a esta, não é algo que me sinta totalmente confortável, porque eu gostava de ter uma diferença ainda maior. Apesar de estar ótimo, ok, estar em um ótimo ritmo, eu gostava que fosse superior, mas eu penso que esta distância, onde se possa ver de uma melhor forma, será quando houver quedas significativas no S&P 500. De qualquer modo, vamos lá ver os vossos comentários, já vou passar aos ETFs, os vossos comentários são ainda mais importantes dos ETFs que eu quero partilhar convosco, ok, porque são dúvidas ou então são sugestões que valem muito a pena ver. Por isso, se tiveres alguma dúvida, alguma sugestão, ou queres mesmo escrever só um comentário a dar a tua opinião, então estás à vontade para tal. Eu, assim que possível, tentarei ver, se eu não tiver tempo, então vou ver em vídeo, tal como vou fazer neste momento. Por isso, assim sendo, este é o primeiro episódio, correto? Por isso vamos aqui para o último episódio e começamos com este. Olá Gustavo, espero que te encontres bem. Desculpa repetir a pergunta, mas no episódio 16 referiste que preferias o Euronext 100 em vez do Stock 600, porque o teu
interesse é principalmente por ETFs de empresas maiores, e neste episódio já optaste por Stock 600. Podes explicar a tua decisão? Atenção que eu enganei-me, ok? Porque eu devo ter sem querer apagado o Stock 100 e por essa razão ficou o Stock 600, eu pensava que tinha utilizado anteriormente. O que, apesar de não estar totalmente errado, porque eu também posso utilizar, não é tão correto na minha opinião. Portanto, obrigado pelo teu comentário, porque o Stock 100 é realmente aquele que eu deveria ter utilizado e já fiz esta correção neste vídeo, ok? Porque da última vez não sei o que aconteceu, talvez tinha apagado sem querer e por essa razão enganei-me. Mas pronto, eu vou já apagar o Stock 600 para não me confundir. Eu só coloquei aqui para dar esta comparação e entender o porquê de usar o 100 e não o de 600. Pronto, de qualquer modo, vamos lá ver aqui as sugestões, por isso tu sugeriste estas duas, IDM4 e S3N.de. Eu vou apagar todos os ETFs que foram sugeridos, porque assim vou ver novamente e partilhar convosco a minha opinião, ok? Sem qualquer aconselhamento nem recomendação de investimento, é só para vos auxiliar no vosso estudo. Mas ainda antes de passar às vossas sugestões, eu quero apenas partilhar que este ETF que adquiri, ok, que eu acredito que esteja muito bem diversificado, eu adquiri novamente porque, apesar de não ter subido muito até agora, ou seja, está praticamente estagnado da última vez que adquiri, tem aqui várias empresas que eu acredito tenham aqui algum potencial, e sendo um ETF acumulativo, então os seus dividendos também são reinvestidos, ok? E, por exemplo, temos aqui Intel, Pfizer, etc, que tiveram grandes quedas, que estão a ter grandes quedas, e apesar de neste momento não terem um grande potencial de crescimento, pelo menos eu, em termos de valor de juros, valor intrínseco, etc, acredito que haja aqui alguma oportunidade para longo prazo. No entanto, eu não posso estar continuamente a adquirir este tipo de ETF, porquê? Porque assim vamos pôr um risco muito grande, porque caso, por exemplo, a Pfizer, a AT&T, etc, a Intel, mostrem resultados e relatos cada vez piores que o esperado, então faz com que haja aqui uma boa queda e depois vai impactar a rentabilidade no portfólio geral. Por isso tem que ter muito cuidado. Mas pronto, é só para teres noção e podes ver estas empresas que compõem este ETF que eu acredito que estejam abaixo do seu valor justo. Mas pelo menos é com base no meu estudo, ok? Isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento, deves fazer o teu próprio estudo, mas eu penso que vale a pena ver. A volatilidade é pequena, 10.42%, é físico, tal como podes ver, optimizing sampling, e também tem aqui um fund size gigante, ok? Acumulativo, total expense ratio um bocadinho elevada de 0.30%, mas pronto, assim ficas com uma noção neste momento onde se encontra e o porquê de ter adquirido. Mas pronto, a explicação também já foi feita anteriormente, agora vamos ver as vossas sugestões. Muito bem, esta foi a primeira sugestão, total expense ratio de 0.2%, também um fund size grande. Diz-me lá bem, em termos de diversificação, está demasiado concentrado na Europa, por isso aqui se calhar já descartaria só pelo simples facto de não estar diversificado mundialmente e estar muito concentrado na Europa, mas mesmo assim, é claro que eu dou uma maior ponderação neste momento à Europa do que aos Estados Unidos, por isso eu preferia talvez este ETF do que estar a adquirir um que tenha maioritariamente aos Estados Unidos, por exemplo. Mas sim, está com uma exposição muito grande à Europa e para tal, eu talvez o que preferia era o outro ETF que eu adquiri relativamente à exposição na Europa. Também tem uma volatilidade pequena, etc, por isso é um ETF que acredito que seja indicado para a zona 1, mas comparativamente àquele ETF que eu adquiri da última vez com exposição à Europa, que acredito que tenha sido exatamente este, o IMAE.NL, acredito que talvez possa ter um maior potencial com base no meu estudo, mas isto também depende muito daquilo que tu queres ter exposição. Por exemplo, no teu ETF, aquele que tu sugeriste tem maior exposição à ASML, enquanto este tem uma maior exposição ao Novo Nordisk, ou seja, a ASML aqui tem apenas uma exposição de 3.50%, enquanto aqui tem quase de 7%, por isso depende muito das empresas que tu dás maior importância. Aqui podes ver que tem uma exposição maioritariamente à França, enquanto aqui é ao Reino Unido, e acredito que aqui esteja mais bem diversificado do que está aqui, ok? Aqui tem uma exposição muito grande à França, devido também a estas primeiras marcas, e para além disso, enquanto aqui o fund size é de 1404, aqui penso que seja maior, é de 6337, e depois tem mais holdings, acredito que esteja mais bem diversificado. Depois passando à tua próxima sugestão, temos aqui o IS3N.de, ver rapidamente. Ok, este é relativo aos mercados emergentes. Os mercados emergentes, apesar de não terem uma grande volatilidade, ou seja, estarem em termos de volatilidade dentro da zona 1, supostamente, acredito que são muito mais arriscados, por isso seria na zona 3, ou então no máximo na zona 2, quase a chegar à 3, por isso é devido ao seu risco que eu acredito que agora não seja a melhor altura, porque quando estamos a investir nos mercados emergentes, temos que ter uma noção que estamos a investir em empresas que são muito mais arriscadas, ok? Empresas dentro da China, o Congo, a Coreia do Sul, Índia, mas só que, atenção, este aqui até acredito que esteja muito bem diversificado dentro dos mercados emergentes, por isso em termos de diversificação não seria nada mal, por isso quem está interessado em diversificar mais, não para amortecer as quedas, porque eu acredito que estas também possam ter grandes quedas se em termos globais houver quedas acentuadas, mas só quero que tenhas noção que este ETF não é mau, eu até poderia adquiri-lo talvez na zona 2 e tem um fund size também muito grande. Por isso, eu acho que este é capaz de ser um dos principais ETFs dentro dos mercados emergentes, se não estou em erro, porque em termos de fund size é mesmo muito grande, o total expense ratio é baixo, tem uma volatilidade pequena, está muito bem diversificado dentro dos mercados emergentes, pelo menos na minha opinião, e acho que faz sentido ter no portfólio. Agora, eu não acredito que seja na zona 1, porque se houver uma queda muito acentuada nos mercados globalmente, acredito que esta também possa sofrer bastante, por isso acredito que não seja a melhor para amortecer uma possível queda que o mercado possa ter. De qualquer modo, vamos ver o próximo comentário, por isso, cheguei em Portugal há pouco mais
mais de um ano, no Brasil já sou investidor e confesso que achei que os portugueses não ligavam muito para investimentos, principalmente na Bolsa de Valores. Mas a cada vídeo seu fico surpreso com a quantidade de comentários e dúvidas que a malta pede para esclarecer, e significa que estão dispostos a aprender e investir cada vez mais. Parabéns, você está fazendo um trabalho muito bom. Obrigado pelo teu comentário. Pronto, não é uma dúvida, mas eu fico feliz que haja este interesse, ok? Porque eu acredito que a literacia financeira em Portugal está a aumentar, não só devido ao meu trabalho, mas também ao trabalho de muitas outras pessoas e também ao interesse no geral, porque boca a boca as pessoas vão falando e o interesse vai aumentando, e também conforme o seu desempenho e a sua rentabilidade, então isto depois também reflete e depois aquela pessoa fica interessada, então isto depois acaba por encadear um efeito dominó no longo prazo em que, pronto, muitas pessoas podem ficar interessadas, mas eu acredito que neste momento ainda haja pouco interesse, sabes? Eu acho que Portugal, para a respectiva população que tem, ainda há mesmo muito pouco interesse, mas eu já fico muito contente de ter esta audiência, estas pessoas que são incríveis, que comentam nos vídeos, que veem os vídeos e que eu não tenho qualquer razão de queixa, e só tenho a agradecer a vocês por serem incríveis e terem este interesse a aprender mais, melhor e chegarem mais longe. Por isso, se alguém deve levar os parabéns, não sou eu, mas sim estas pessoas, ou seja, a pessoa do outro lado que tem interesse em saber mais. Pronto, próximo comentário, ótimas análises, obrigado pela partilha. Depois temos aqui outro comentário que é: as contas não dão certo porque a premissa das calculadoras, como a parte dos influencers, é que com o juro composto aplicado ao crescimento do investimento é linear. Todavia, não é linear no mundo real. Se parares, uma ação cresce no mês 20% e no mês seguinte pode descer 5% ou outro qualquer percentual. Logo, o ponto de partida mensal pode não ser sempre superior ao mês anterior, como é na calculadora. Logo, mesmo que o crescimento médio de um determinado percentual, conforme aplicado na calculadora, nunca vai gerar o mesmo crescimento no mundo real porque não é linear. Este comentário eu concordo, ok? Eu concordo, e isto também explica a razão pela qual eu não consigo bater as contas certo com esta calculadora e a outra calculadora. Mas pronto, fica próximo e assim ficas com uma noção que estamos a ir a um bom ritmo. Pelo menos eu estou a ir a um bom ritmo e estou a partilhar contigo o meu estudo e aquilo que estou a fazer para o meu portfólio. Comentário seguinte: pois gostava de me adquirir o IS3S há cerca de um mês atrás, chega a tua série de reformar cedo e tenho o SXR8, IMAE.NL, o IS3S tal como já disseste, e o EUNL. Do pouco conhecimento que tenho, penso que se complementam a nível de distribuição de percentagens pelos diferentes países. Parece-me o IS3S menos volátil que o EUNL. Por já ter o SXR8, não adquiri o KDVE.de, enfim, estou a aprender. Obrigado por tanta sabedoria, uma máquina, pronto. Agora repara que não é porque o IS3S é menos volátil que não pode ter um desempenho pior ou até ter um desempenho pior e melhor. Porquê? Porque tem aqui ações como a Intel, como a Pfizer, etc., tiveram grandes quedas e basta um relato dos ganhos ser talvez muito superior ao esperado, ou ver um relato que até é muito pior que o esperado, que consegue ter aqui diferenças gigantes em termos percentuais. Por isso, mesmo que o EUNL tenha uma maior volatilidade, o IS3S pode realmente ter uma rentabilidade muito superior ou até muito inferior. Eu acredito que o IS3S, para as empresas que tem, pode realmente ser mais volátil, mas é só uma questão de ser um relato que realmente muda as coisas e que estas empresas realmente tenham aqui uma oscilação muito grande, seja para cima ou para baixo. Pronto, passando ao próximo comentário. Boas, Gustavo, num próximo episódio será que poderia explicar como calculas a rentabilidade do teu portfólio? Não sou eu que calculo a rentabilidade do meu portfólio, quem o faz é o meu colega, ok? Ele é que mexe em tudo o que é Excel, etc. Por isso eu não vou explicar as fórmulas que estão lá porque ele é que faz as mesmas. De qualquer modo, é com a mesma base que existe nesta calculadora, ok? Por isso é que aqui em termos de valores dá muito semelhante. E também só para teres uma noção que isto aqui é apenas um guia, ok? Só para teres uma noção o quão bom ou mau está a ir o desempenho do portfólio, está bem? Não é suposto aqui estar a explicar, porque também dentro do meu Patreon, na série dos ETFs para filhos, eu tenho aqui uma réplica deste fecheiro para vocês fazerem download se assim quiserem, está bem? Para usarem para vocês. Pronto, mas isto é no Patreon. Agora passando ao próximo comentário. Boas, Workaholic, será que dava para disponibilizar esse fecheiro que utilizas para ver a média da rentabilidade? Continuação do bom conteúdo e obrigado pela partilha. Tal como eu disse, o fecheiro está disponível num post do Patreon, ou seja, nos últimos posts da série dos ETFs para os filhos, está lá disponível para fazeres download se assim quiseres utilizares para ti, ok? É só ajustares conforme os teus objetivos e pronto, e utilizas à vontade. Depois, próximo comentário. Boas, Gustavo, em primeiro lugar, dar-te os parabéns e agradecer toda a partilha do teu valioso conhecimento. Eu sou muito verdinho, como o clube da nossa cidade, nestas andanças, mas com o teu conteúdo top tenho aprendido muito. Será que poderias dar a tua opinião, análise ao ticker IQQ0? Por isso, vamos lá ver. Ok, então este ETF nunca vi até hoje, volatilidade mínima, total expense ratio de 0.30%, até tem um fundo size significativo, por isso estou a ficar curioso com este ETF. Tem aqui um total expense ratio de 0.30, já tínhamos visto, tem uma volatilidade mesmo muito pequena, por isso acho que faz jus ao nome de ser volatilidade mínima. Depois temos aqui uma percentagem até significativa dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Hong Kong e várias pela Europa, até que está mais ou menos bem diversificado, sem ser o facto de estar muito exposto aos Estados Unidos, maioritariamente à tecnologia, e depois tem estas empresas na sua composição. Realmente eu vou ter que ver este ETF mais tarde com mais atenção, porque neste momento não tenho muito a dizer. Por exemplo, não conheço esta primeira empresa,
conheço as restantes, mas mesmo assim só estas empresas têm apenas uma composição de 14,17%, fora muitas outras que faz o restante ETF. Deixa-me lá ver o seu desempenho. Em 2023 teve um desempenho, na minha opinião, mau, em 2022 também, em 2021 de 15,57%. Por isso, em termos de desempenho, não estou de todo impressionado, até estou um bocado desiludido em termos de desempenho, mas se calhar é mesmo para fazer jus ao nome, ou seja, volatilidade mínima, por isso estar ali de volta do break-even, do 0%, ok? Ou seja, quando mais perto estiver no 0%, menor é a volatilidade, porque se estiver apenas a rondar 1 ou 2% para cima ou para baixo, não faz grande diferença, mas neste caso em 2021 até teve uma rentabilidade de 15,57%. Mas sim, apesar de ter que ver este ETF mais tarde, eu acho que não é de todo um ETF que eu adquiriria para o meu portfólio. Porquê? Porque eu quero ETFs que possam ter um maior potencial e que não estejam ali perto do 0%, porque parece ser mesmo o objetivo deste ETF. Por isso, ok, consegue aguentar quedas, ok, por exemplo, se houvesse aqui uma grande queda, talvez pudesse ser bom aguentar, mas de qualquer modo, quando o mercado está a subir, ele também não iria ter um grande desempenho, iria ficar para trás. Por isso, não é de todo um ETF que vai de encontro aos meus objetivos. Pronto, passando ao próximo comentário, deixa-me lá ver. Bom dia, Gustavo, seria possível haver um vídeo sobre o DBGP, que trabalha com alavancagem 2 vezes? Obrigado pelo teu tempo e trabalho. Eu acredito que este ETF, por ter uma alavancagem 2 vezes, só pode ser sintético. Muito bem, é este aqui, 2 vezes leverage. Agora, podes ver Daily Swap, isto de certeza é sintético. Total Expense Ratio muito elevado para um sintético. Está aqui replicação, swap-based, por isso, se formos olhar aqui para baixo, tal como podemos ver, é sintético, volatilidade até elevada, de 22,74%. Pronto, não tem aqui a sua composição, mas podemos ver a sua rentabilidade. Por isso, até tem tido uma rentabilidade bastante elevada, mas é claro que se o mercado estiver a subir e estar a ter uma rentabilidade muito elevada é muito bom, mas quando o mercado estiver a cair, então o possível prejuízo também é elevado. Ok, como em caso de 2022, que teve aqui um prejuízo de 31,15%, apesar de não ser super elevado, temos de ter atenção que se agora houvesse uma correção, então este ETF poderia realmente ter aqui um grande prejuízo. Por isso agora de todo não seria a melhor altura, na minha opinião, mas talvez na zona 3, para uma questão de alguns dias, semanas ou até poucos meses, poderia talvez fazer sentido. Mas é claro que aqui precisaríamos de bastante conhecimento e não podia ser qualquer iniciante que iria colocar dinheiro neste ETF. Isto era preciso ser bem pensado e bem estudado para conseguir ter talvez um lucro superior num curto espaço de tempo. Mas pronto, só partilhar contigo que eu não vou adquirir este ETF, que não é de todo indicado para a minha estratégia, para o meu perfil e para esta série. Pronto, passando ao próximo comentário. Boa noite, Gustavo, obrigado pela ajuda na literacia financeira. O ETF que sugiro é o que replica o ouro 4GLD.E. Por isso, eu já conheço este ETF. Se alguém tiver interesse em algo que segue o ouro, então este seria um dos ETFs principais a ver, ok? Por isso eu vou procurar aqui no Just ETF. Eu acredito que também haja na XTB, aliás, eu posso ver rapidamente. Pronto, aqui está, na XTB também. Por isso eu restei para aqui para vermos mais informações. Eu vou aqui colocar de dia para dia só para ver o desempenho que tem tido. E podes ver que, pronto, não está em máximos, mas está muito próximo de máximos. Tal como podes ver, tem tido aqui uma boa subida. Por isso, não sei se agora seria a melhor altura para adquirir, mas para quem quer seguir o ouro, não vejo que seja uma má ideia, porque se quer ter com exposição ao ouro, iria ter de uma maneira ou de outra, porque o ouro está praticamente ou quase em máximos, e por isso esta poderia ser uma boa forma. Agora, tu podes ver que se eu colocar aqui em nova ordem e ver mais informações, em fator-chave está aqui que relatório de custos totais, ou seja, isto relativamente à Total Expense Ratio, ou seja, à TER, temos aqui 0, e isto confirma-se ao procurar aqui, por isso 0% é algo que não vemos todos os dias, e pode ser uma opção caso realmente queiramos estar expostos ao ouro. Podemos ver também que é físico, não é sintético, tem uma volatilidade de 11,38%, por isso não me parece mal de todo, e eu vou colocar na minha lista como talvez uma futura opção, se fizer sentido para o meu perfil. Pronto, passando ao próximo comentário. Olá, Gustavo, parabéns pelo excelente conteúdo que já fazia falta no mercado de educação financeira em Portugal. Acredito fazer parte da grande porcentagem de portugueses que tinha as suas poupanças em produtos bancários de baixo risco e por isso de baixa rentabilidade. Pronto, aqui o Alex colocou o seu dinheiro em produtos bancários de baixo risco, tal como muitos portugueses, isto talvez principalmente devido aos gestores de conta, porque os gestores de conta, pronto, em vez de educar a pessoa, querem é que ela coloque o dinheiro, pronto, em produtos bancários e talvez ganhe uma comissão com isso. Eu não sei, mas é pena que a sua finalidade não seja apenas educar para tentar otimizar onde colocam o seu dinheiro. Mas pronto, continuando o comentário, até que agora, depois dos 30, decidi instruir-me na área, definir um perfil de investimento e começar a investir de forma consistente e mais arriscada. Recentemente, com a tua saída da Trading 2, acredito que motivada pela questão de propriedade beneficiária sobre os ativos, e atenção que não é só isto, não é só o simples facto de não sermos os legítimos donos, mas também é o facto de estarmos a comprar
tudo o que são ativos sintéticos, ou seja, em vez de estarmos a comprar algo real, estamos a comprar sintéticos. É por isso que compres uma ação inteira na 31 ou compres fracionado, vai ser indiferente, ok? Por isso, na minha opinião, vale mais a pena ser o legítimo dono. E dentro do meu conhecimento, corretoras para tal, tens a XTB se for ações inteiras e também ETFs inteiros, tens a Freedom24 e tens Interactive Brokers. O resto para mim, não de ser que seja bancos com altas comissões, não há nenhuma outra grande opção. Aliás, há de ir na conta Custody, porque se for a Basic eu penso que já não seja o legítimo dono, mas sem ser essas eu penso que não tenhas muitas mais opções, ok? E também existe aqui uma diferença entre low cost e corretoras que não são low cost, ok? Corretoras que não são low cost, para mim, acho que deveríamos ter pelo menos uma para sermos os legítimos donos e termos a certeza que os ativos são mesmo nossos, como é o caso da Freedom24 e também da Interactive Brokers. Pronto, surgiu uma questão que não me lembro de ter sido colocada, esclarecida nos teus vídeos. Diversificação do portfólio entre duas ou mais corretoras. É uma estratégia válida, nomeadamente para a detenção de ETFs, para não fugir ao tema deste vídeo. Eu vou dizer tanto para ETFs como para ações, Alexandre. Eu acho que cada pessoa, e atenção que isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento, mas eu estou a dizer para o meu perfil, e acho que é aquilo que é mais indicado, é que cada pessoa devia ter uma corretora low cost e uma corretora que não é low cost, ou seja, uma corretora low cost como o caso da XTB, por exemplo, e uma corretora não low cost, como é o caso eu tenho a Freedom24. Porquê? Porque assim temos a certeza que poupamos comissões aqui, por exemplo, na XTB, dependendo de qual é que é o nosso objetivo e perfil, e temos a certeza que somos também os legítimos donos das nossas ações ou ETFs, no caso, por exemplo, que eu utilizo a Freedom24. É claro que temos outras não low cost, como a Interactive Brokers e também outros bancos, mas depois temos que ter cuidado com as funcionalidades, com a facilidade de utilização, e nomeadamente na Interactive Brokers é muito difícil explicar porque na Interactive Brokers não é fácil, ok? E também, pronto, nos bancos temos normalmente elevadas comissões, por isso a mais indicada, conforme as funcionalidades, conforme os ativos e conforme as bolsas que tem, para mim é a Freedom24 sem dúvida. Por isso utilizo para uma low cost XTB, para uma não low cost, então a Freedom24. Passando ao próximo comentário, não sei se já analisaste, mas no próximo vídeo podes analisar o ICGA. Muito bem, vamos lá ver. Ok, agora estou a ver muitas sugestões relativamente a ETFs que estão relacionados com os mercados emergentes. Desta vez é na China, por isso Total Expense Ratio 0.28%, fundo size até está elevado. O desempenho não está grande coisa, mas está a recuperar pelo que parece. Grande exposição à China, que já estou aqui a perceber, volatilidade até está elevada. Foi constituída em 2019, então China 90%, Hong Kong 5% e outros 4.39%. Principalmente exposição a setores de bens não necessários, telecomunicações, financeiros, tecnológico, ok. Temos a Tencent, Alibaba, pronto, é o que eu digo, este tipo de ETFs na zona 1 eu acredito que não são os mais indicados. Porquê? Porque se houver uma correção, eu acredito que este tipo de ETFs possam ter uma grande queda. Eu acredito que talvez seja mais indicado na zona 3 e talvez na zona 2, ok? Por isso quando estava aqui talvez em mínimos, mas mesmo assim este aqui não me parece que fosse a minha principal escolha, tá bem? Está muito concentrado na China, eu sei que queres diversificar, mas por exemplo o outro que foi sugerido, que entretanto eu passei à frente porque coloquei uns em cima dos outros, mas o outro relacionado com mercados emergentes que estava aqui para cima, deixa-me lá ver onde é que estava, era o IS3N, se não estou em erro. Sim, é exatamente este que está relacionado com os mercados emergentes, que também tem exposição à China tal como podes ver, e acredito que possa ser talvez uma melhor escolha. Mas neste que tu partilhaste, eu vejo um maior potencial, porque enquanto este aqui está praticamente nos máximos, aqui tanto a Alibaba, tanto a Tencent, tanto a GD, etc., que por acaso tenho estas ações no meu portfólio dos mercados emergentes, acredito que possam ter um maior potencial de crescimento caso algum dia cheguem próximo dos máximos, ou nem sequer digo próximo dos máximos, mas no próximo nível de resistência, pelo menos poderá ter aqui uma boa valorização. Mas repara no seu desempenho, 2023 16.22%, 2022 12.74%, é claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas se olharmos para o histórico, vemos que esta ação é muito mais arriscada e pode ter talvez um desempenho pior, por isso é um risco muito maior associado. Para mim faz total sentido se o nosso objetivo for ter realmente um risco muito, mas muito superior, eu até posso guardar essa para esse efeito, mas realmente se quisermos algo mais seguro e diversificar ao mesmo tempo, então acho que esta sugestão é melhor. Pronto, passando ao próximo comentário. Desculpa, eu não li o teu comentário todo. Eu queria estar um pouco exposto à China, pois estou muito exposto aos Estados Unidos e pouco à Europa, e não sei se este é o mais indicado. Pronto, é aquilo que eu partilhei contigo. Na minha opinião, para o meu perfil e segundo os meus objetivos, acho que este aqui que foi sugerido, acho que é mais indicado. Agora, para ti, tens que ver conforme o teu perfil e objetivos. Pronto, então, passando aqui ao comentário seguinte. Olá, Gustavo. Conheces a plataforma Limpid, podias fazer um vídeo sobre a mesma, grande abraço. Aqui eu já fiz no Patreon, ok, no plano 3, mas posso dizer que foi uma opinião negativa, está bem? O Arcólico fala sobre os ETFs cuja replicação não é física, mas sim unfused swap. Eu falei há pouco de um sintético, que também era swap, mas só para tu teres uma noção que o risco é muito maior, ok? Porque aqui o risco está dependente também de terceiros, por isso, se uma terceira entidade que é gestora deste fundo for à falência, ou seja, se falir completamente, então pode arrastar completamente todo o dinheiro deste fundo
e pronto, só para que tu tenhas noção, se isso acontecer, então tu perdes todo o dinheiro do ETF. Isso não acontece com outros ETFs, porque se tu fores o legítimo dono desses ETFs físicos e as empresas continuarem sólidas, mesmo que a entidade gestora do fundo vá à falência, tu não perdes o teu dinheiro, ou pelo menos a totalidade do mesmo. Por isso, tudo o que é sintético tem um risco muito maior e inerente. Pois, olá Gustavo, podes dar uma vista de olhos no ETF V9N. Ok, eu acho que isto aqui também nunca vi, por isso vamos lá ver. Eu não tenho a certeza se era este que tu sugeriste, mas foi o primeiro que apareceu. Mas tu podes ver um Total Expense Ratio muito grande, fund size pequeno, desempenho péssimo, ok, pelo menos o que parece aqui, ok, que é físico, e depois é relacionado com REITs. Por isso, eu não sei se era exatamente este ETF que querias que eu visse, mas tem aqui vários REITs que, pronto, não tiveram um grande desempenho. Depois temos American Town, Crown Castle, que eu também conheço, Digital Realty, etc. Mas, pronto, isto aqui, para o objetivo desta série, não é de todo o mais indicado. Para além que eu não iria adquirir, visto que tem muitas outras empresas que nem sequer conheço e que talvez possam ter um mau desempenho no futuro. Por isso temos aqui mais de 50% de exposição ao imobiliário. Pronto, de qualquer modo vamos ver o comentário seguinte. Isto realmente são vários comentários, por isso o que eu vou fazer neste episódio é tentar responder a todos, ok? Pelo menos assim todos ficam com uma resposta e pronto, tento fazê-lo o mais rápido possível. Olá, tenho uma dúvida em relação à venda dos ETFs na XTB. Comprei o mesmo ETF em vários meses diferentes, ou seja, tenho várias posições do mesmo ETF e quero colocar uma venda hoje a um preço diferente usando a coluna Take Profit, mas não consigo escolher a posição que comprei, por exemplo, em janeiro. Por isso, se colocar uma ordem de venda usando a coluna Take Profit, ele vai vender uma posição qualquer. Há alguma razão para esta limitação? Eu não diria que é uma limitação, aliás, deixa-me só explicar visualmente, porque, pronto, a pessoa do outro lado pode não entender o que é que tu queres dizer, por isso mostrar visualmente que, por exemplo, se eu clicar aqui no QDVE, as minhas posições não me permitem colocar aqui mais do Stop Loss, Take Profit, por isso, quando eu colocar aqui no geral, vai vender uma posição qualquer, entre aspas, mas isto é conforme a declaração que nós fazemos, ou seja, é claro que a XTB dá um relatório para declararmos as nossas mais e menos valias, mas tu podes utilizar o método FIFO, ok, First In, First Out, e depois vais colocando as primeiras aquisições que fizeste, ou seja, os valores, e depois até chegares àquela posição que queres vender, tens que ir vendendo uma a uma. Por isso vai ser indiferente qual vendes, porque o que interessa é aquilo que tu colocas em termos de declaração, porque depois pagas em termos de mais valias, está bem? Pronto, passando ao próximo comentário. Olá, podes dar uma vista de olhos no ETF XMME ou AMEM.E? Obrigado. Ok, então novamente temos outras duas sugestões relacionadas com os mercados emergentes, por isso esta tem um Total Expense Ratio de 0.18%, esta tem de 0.20%, esta tem um fund size, deixa-me cá ver, inferior a esta tem 1393 holdings e esta é swap-based. Por isso, sempre swap-based existe um risco superior associado, podemos ver que é sintético e ao ser sintético não é de todo algo que eu adquiria, por isso eu preferia muito mais a tua outra sugestão. De qualquer modo, podemos ver aqui o desempenho, por isso deixa-me lá ver, aqui em 2023 3.60 e tal, aqui foi 3.95, aliás, este para ser um sintético até tem um desempenho que não me impressiona de todo, por isso este excluía completamente. Agora este também não tem tido um desempenho no passado que considero impressionante, deixa-me ver a sua composição, Taiwan, Samsung, ok, por isso China, Taiwan, Índia, Coreia do Sul. Ok, pronto, uma grande exposição aos mercados emergentes. Aliás, este é muito semelhante ao que foi sugerido anteriormente. Será que não é o mesmo? Não. Aliás, conseguimos ver isso pelo fund size, que não é o mesmo, mas tem um Total Expense Ratio muito semelhante. Este também começa com a Taiwan, depois Samsung, etc. Por isso, Taiwan, Samsung, realmente são mesmo muito semelhantes, pelo menos do que eu estou a ver em termos de composição, são quase a mesma. Por isso, em termos de rentabilidade, também não está muito distante. Por isso, temos aqui duas que são praticamente iguais. Temos apenas uma pequena diferenciação na percentagem da sua composição, mas de resto me parece ser, digamos, quase o mesmo ETF. É claro que devido à listagem dos mesmos pode fazer a diferença e é por isso aparecer com diferentes percentagens, etc. Mas este é praticamente o mesmo ETF. Agora a grande diferença entre os dois é devido aos holdings que tem. Por isso este aqui tem 3.113 empresas, enquanto o outro tem cerca de 1.393. Por isso este aqui, talvez com aquelas percentagens muito pequenas, vai tentando colocar em várias para dizer que é super diversificado, mas a verdade é que não faz grande diferença. Por isso não vejo aqui nada que consiga completamente destacar os dois sem ser o respectivo fund size. De qualquer modo, eu continuaria a escolher este aqui que foi sugerido em primeiro. Por isso este aqui é o que vai para a minha lista em termos de mercados emergentes. Caso não tenha, porque eu acho que já tenho. Mas pronto, vamos passar ao próximo comentário. Boa tarde, Gustavo. Podes partilhar o teu estudo, se ainda não o fizeste, sobre o IUSN. Está aqui o ensino também, grato por proporcionar boas aulas de literacia financeira. Então este ETF é relacionado com os small caps, Total Expense Ratio de 0.35%, o fund size também é grande, está quase em máximos, ou pelo menos ao que parece, tem aqui uma volatilidade que não acredito que seja grande, até pequena, 14.43, existe desde 2018, é físico, por isso ótimo, e depois tem aqui várias empresas dentro, aliás, quanto é que é a sua constituição? É 3.351, mas está mesmo muito, mas muito diversificado entre estas todas, porque realmente se as primeiras 10 têm apenas uma ponderação de 2.07%, então é porque está quase
igualmente diversificado entre muitas outras empresas. Mas sim, eu conheço algumas, mas há muitas que eu não conheço que estão aqui, mas também, mesmo que eu conhecesse estas todas, não faria grande diferença porque representa apenas 2,07% da composição deste ETF, por isso teria que conhecer as outras 3.000 para realmente ter uma noção do potencial deste ETF. Depois tem uma grande exposição aos Estados Unidos, 56%, e depois aos restantes países, outros 44%, por isso Japão, Reino Unido, pela Europa, muito bem. Depois qual é o seu desempenho? 2023 10%, 2022 menos 8%, 2021 17%, 2020 11, 12%. Por isso, talvez teria que ver o Russell 2000 para ter uma melhor noção deste ETF, porque seguindo as small caps, então conseguiria ter também uma noção muito próxima talvez, mas de qualquer modo eu não consigo tirar grandes conclusões, apenas que se eu adquirisse este ETF não seria agora de certeza, porque o risco nas small caps é superior, por isso seria muito provavelmente na zona 3. Ok? Eu vou adicionar este ETF à lista, eu penso que este ETF talvez já esteja lá, mas eu vou verificar e se não tiver, então depois coloco também o teu nome a dizer que foste tu que sugeriste, tal como os outros ETFs que foram sugeridos e que eu vejo algum potencial, como é óbvio. Pronto, próximo comentário, o que é que temos aqui? Olá Gustavo, o que achas do ETF URNM? Eu acho que este já sei qual é relacionado com o urânio, por isso para quem te quer ter exposição ao urânio, acho que não parece ser um mau ETF. Tem um Total Expense Ratio elevado, 0,85%, um Film Size de 252, está quase em máximos, praticamente em máximos, e depois também é físico, ok? Depois está aqui as empresas que constituem este ETF, no entanto, eu quero que tu tenhas noção que este ETF é apenas caso queiras ter exposição a empresas relacionadas com a mineração do urânio, porque de outra forma não faz sentido ter exposição. São apenas 40 empresas, deixa-me cá ver, cerca de 76% do portfólio é constituído por estas primeiras, por isso desde que tu tenhas uma boa noção destas primeiras, então consegues ter uma noção qual é que poderá ser o potencial deste ETF, ok? Eu não conheço a maior parte destas, Paladin sim, NextGen sim, mas muitas outras eu não faço ideia do seu potencial. Temos aqui uma grande exposição ao Canadá, à Austrália, por isso em termos de diversificação é interessante. Agora, pronto, é uma questão de ver se realmente faz sentido para nós ou não ter exposição ao urânio. Pelo menos dentro dos ETFs relacionados com urânio, eu acredito que este talvez possa ser um dos melhores, por isso depende muito do teu objetivo e do teu perfil. Mas sim, para esta série é claro que na zona 1 seria impensável estar a adquirir este ETF. De qualquer modo, caso ainda não esteja, eu talvez coloque na watchlist. Pronto, passando ao próximo comentário. Boas, o nome do ETF na XTB diz Edge, mas a descrição no Just ETF diz que é Currency Unhedged, como saber qual é de facto. E já agora, só para recordar qual é a diferença do mesmo. Sei que tem a ver com o dólar subir ou descer, mas já não me recordo bem. O que tu tens que contar principalmente é o que diz na XTB, neste caso diz Edge, então é porque provavelmente são ensinos diferentes, ok? Provavelmente nem sequer é o mesmo ETF, pode ser semelhante, mas não é o mesmo, ok? E está relacionado com ter exposição ao dólar, ou seja, se o mesmo valoriza ou desvaloriza, então tu vais apanhar o impacto cambial do mesmo, ou seja, vai estar a impactar a sua possível valorização ou desvalorização, está bem? Pronto, só para também teres essa noção. Depois, boas, na XTB o ETF apenas é nosso se comprarmos inteiro, porém se comprarmos parcelado quando atingir o tal ETF por inteiro, dá o mesmo efeito, correto? Ou tem que ser comprado apenas de uma só vez para ser realmente nosso? Ok, então, segundo o FAQ da XTB, só para ficar totalmente esclarecido, que se tu comprares várias frações, seja de uma ação ou seja de um ETF, que quando fizer ou seja, pelo menos então depois o que vai aparecer no front-end é que realmente continuas com essas frações, mas no back-end, ou seja, na operação deles, demoram cerca de 2 a 3 dias úteis para que sejas o legítimo dono dessa ação inteira, mas tens de ter pelo menos ou seja, esses bocadinhos todos têm que fazer pelo menos ok? E depois, se tiveres um bocadinho a mais, ou seja, 1.1, então esse 0.1 já não vai contar como seres o legítimo dono desse bocadinho, ok? Ou seja, tens que chegar aos dois. Por isso, o que tiveres a mais em termos de bocadinhos, nunca serás, pronto, digamos, o legítimo dono. Aquilo será sempre um sintético que estará ali, que caso aconteça alguma coisa, acabas por perdê-lo. Pronto, é só para teres essa noção, está bem? Olá, Gustavo. Investir num ETF de água não seria um bom investimento a longo prazo? Ok, isto aqui depende muito da escassez. Agora, eu não sou a favor do investimento em água, está bem? Mas isso sou eu para o meu perfil, mas há quem seja, por isso depende muito da escassez da água que terá no futuro. Agora, se for um investimento a longo prazo, se calhar é mesmo a muito longo prazo e talvez não compense, por isso eu vejo talvez a tecnologia dentro da inteligência artificial, dentro de baterias, veículos elétricos, metaverse, cibersegurança, etc. Acredito que possam ter mais potencial, ok? Também no longo prazo, enquanto sou vivo durante este espaço temporal para a reforma, acredito que tenha o maior potencial nesse período de tempo do que propriamente a água. Agora, a água pode haver escassez, mas talvez seja num período que está demasiado para a frente, ou seja, demasiado no futuro. Mas pronto, para o meu perfil não faz sentido,
obrigado pelo comentário, mas eu pelo menos não tenciono adquirir um ETF relacionado com água. Pronto. Podes analisar o ETF da ARK Innovation, penso que na XTB não tem disponível. ARK Innovation, vamos lá ver no Just ETF. Infelizmente não consegui encontrar no Just ETF, por isso tive que vir aqui ao site oficial e tu dizes que não tem na XTB, deixa-me só verificar. É que mesmo que não tenha na XTB, por acaso, é em CFD, pois, mas tem na Freedom 24, é por isso que eu digo que na XTB, pronto, é boa como low cost, mas para uma não low cost tens, por exemplo, a Freedom 24, que tem esta de certeza, ok? E é física, é legítimo dono, pronto, e tu não queres CFD, que é a única que aqui tem. Pronto, de qualquer modo, vamos lá ver aqui a ARK, por isso, year to date, ou seja, desde o início do ano até agora, está a ter uma rentabilidade de menos de 7%. Tem um Total Expense Ratio muito elevado, 0,75%, e a sua composição está aqui para baixo, por isso. Aqui o Top 10 Holdings, que tem uma grande percentagem aqui na composição, por isso, mais de 10% na Tesla, Roku 8,75%, e acontece que eles até apanharam uma boa valorização da Coinbase, mas aqui várias empresas que eu discordo, por exemplo, a Zoom. Porque é que eles têm a Zoom sabendo que ela sim fez sentido durante a pandemia, etc, mas agora ainda por cima conta das concorrentes? Só o Google Meet, na minha opinião, é melhor do que utilizar o Zoom e tem uma ponderação elevada de 3,61%. Ou seja, sendo totalmente honesto, eu não sou a favor deste fundo, não concordo com várias empresas que compõem o mesmo, são arriscadas, podem ser futurísticas, tecnológicas, etc, mas acho que mesmo para uma altura em que o mercado está a subir bastante, este portfólio do ano até agora está com um prejuízo de 17%. E atenção, desde o início do ano até agora, o S&P 500 e outros ETFs estiveram a valorizar bastante, também a nível europeu, etc, e global, enquanto este fundo esteve apenas a desvalorizar. Por isso, eu, obviamente que não iria adquirir, mas é claro que há uma outra empresa que para mim faz sentido adquirir só individualmente, ou então noutro ETF que faça mais sentido para mim, cujas empresas vão de encontrar o meu perfil. Ou seja, eu não tenho, nem vou ter qualquer interesse em investir aqui, mas isto não é aconselhamento de recomendação de investimento e tu deves sempre fazer o teu próprio estudo para entender se é ou não indicado para o teu perfil. Pronto, passando ao próximo comentário. Olá, tendo em conta que a volatilidade do voo encontra-se neste momento nos 12% e uma vez que o critério para adquirir na zona 1 é possuir uma volatilidade menor que 15%, seria mal pensado investir em voa na zona 1, enquanto ainda apresenta um nível de volatilidade que se enquadra nos moldes que definimos, partindo do princípio que uma pessoa está a começar agora e gostava de ter exposição aos Estados Unidos e ao mesmo para quem já tem exposição aos Estados Unidos da América. Obrigado. Então, só para ser totalmente claro que eu tenho que ajustar os meus moldes, ou seja, eu não estou a ajustar mensalmente e o que eu tenho que fazer é refletir novamente nas volatilidades atuais, porque entretanto desceram todas e por isso tenho que fazer um novo ajuste. Eu já ajustei uma vez, ok? Por isso vou ter que ajustar novamente e assim então melhorar os meus moldes, porque aqui, pronto, na minha opinião, o voa não deixa de estar na zona 2. Mostrar que pode ser uma opção na zona 1, para mim não faz sentido, mas claro, se tu não tiveres exposição aos Estados Unidos, pronto, podes ponderar. No entanto, existem outras opções, como uma exposição elevada aos Estados Unidos, que acredito que seja uma melhor opção do que o voa na zona 1. Pronto, passando ao próximo comentário. Olá Gustavo, obrigado pelo canal e pela partilha do teu vasto conhecimento sobre investimentos. Só encontrei esta série agora e, como tal, gostaria de perguntar o seguinte: se iniciasses a série neste momento, como delinearias as zonas 1, 2 e 3? Se puderes responder, eu agradeço, uma vez que o máximo absoluto do S&P 500 foi ultrapassado há relativamente pouco tempo. Obrigado. Então, no episódio 7, eu expliquei como delinear a zona 1, 2 e 3, mas eu também entendo a tua questão porque as condições atuais não são as mesmas condições do passado, ou seja, quando fiz esse vídeo. Por isso, eu vou explicar novamente aqui neste vídeo. Por isso, neste momento, temos aqui com um time frame diário que eu já me enganei, ou seja, quando eu mostrei o time frame, quando fiz a aquisição na zona 1 aqui no Euronext 100, devia estar de 2 em 2 horas. Por isso, só fazer esta alteração, o resultado é o mesmo porque o Euronext 100 está de 2 em 2 horas aqui, só para te mostrar, ok? Está de 2 em 2 horas, também na zona 1, mas de qualquer modo, pronto, eu vou fazer esta correção e também mostrar e fazer este ajuste, porque este ajuste também vai ter que ser feito mais tarde ou mais cedo. Primeiro, é um time frame de 2 em 2 horas. Depois, os últimos máximos absolutos ainda estou a contar com estes, ok? Porque para mim é o que faz mais sentido neste momento, mas em breve eu também deverei ajustar, está bem? Pronto, nem que seja a partir dos últimos mínimos relativos, ou seja, a partir do último nível de suporte sólido, que seria de volta dos 494 neste momento. Mas pronto, por enquanto vou deixar como está, porque para mim faz sentido, e depois aqui é que tenho que levar um ajuste, porque o SMA está um pouco mais acima, por isso tem que ser ajustado, ou seja, estamos a encurtar a zona 2 e isto tem que ser ajustado porque a zona 2 não pode estar tão curta. Então no Euronext 100 provavelmente neste momento nem sequer vai estar encurtado, ou seja, vai estar mesmo um em cima do outro e já nem sequer faz sentido, por isso temos que ajustar conforme os novos máximos. Agora, eu não posso traçar aqui os novos máximos porque assim não teríamos sequer zona 1, percebes? Por isso aqui, se fosse uma nova zona 1, seria a partir daqui para dar este intervalo que fizesse mais sentido, mas por enquanto eu ainda vou deixar aqui para ver como é que o mercado reage no próximo mês. Atenção, no Euronext 100, o que é que acontece? De 2 em 2 horas,
aqui já foi ultrapassado, ou seja, os máximos absolutos anteriores já foi ultrapassado pelo SMMA, por isso aqui obrigatoriamente tem que haver um ajuste e tem que colocar neste último nível de suporte, que é o que faz mais sentido. Por isso o SMA vai para aqui e isto vai para aqui. Obviamente que estamos na zona 1, por isso o resultado não faz diferença do que eu disse há bocado, eu só não tinha mudado corretamente o time frame, por isso tem que ser 2 em 2 horas e não de dia para dia. Por isso agora coloquei este espaço e visto que já ajustei aqui um novo intervalo entre a zona 1 e 2, então faz sentido também ajustar aqui no ICP 500, por isso eu tinha e fazia total sentido colocar aqui nestes máximos absolutos anteriores, ok? Que agora deixaram de ser máximos absolutos e eram os máximos relativos anteriores, e por isso eu vou colocar neste último nível de suporte tal como fiz ali no Euronext Same, ok? Pronto, fica um intervalo maior, não fica totalmente desequilibrado porque não estou a colocar aqui, ok? Nestes novos máximos absolutos, por isso aqui por enquanto penso que faça mais sentido, visto que também ajustei aqui no Euronext Same. Por isso o que eu tenho que fazer é remover aqui. Atenção que aqui também não seria mau de todo, está bem? Pelo menos por enquanto, mas isto mais tarde ou mais cedo teria que ser ajustado. Por isso neste momento está aqui, está com este intervalo. No Euronext 100 também está aqui ajustado. Por isso de 2 em 2 horas. Pronto, assim sendo é simples, ou seja, o intervalo entre a zona 1 e 2 está com base no último suporte sólido, ok? E aqui entre a zona 2 e 3 está com base no SMMA como sempre. Por isso no SMMA é super fácil de colocar, com input 600, e aqui no último suporte é que tem um novo ajuste com base neste crescimento todo que tanto o Euronext 100 como o ICP 500 teve, tá bem? Mas, no entanto, tal como eu disse, se eu colocasse este nível aqui nos últimos máximos relativos do ICP 500 também não seria mau de todo. De qualquer modo, repara bem no intervalo e não faz tanto sentido visto que eu alterei ali no Euronext 100, por isso agora vou colocar este novo intervalo que, pronto, está ajustado e parece ser melhor do que o anterior, porque mais tarde ou mais cedo, se o ICP 500 continuar a subir, o SMMA vai subir e depois vai acabar por chegar aqui. Percebes? E depois vai estar um em cima do outro e depois deixa de haver zona 2, o que não faz sentido. Pronto, assim sendo, este ponto já está explicado, vamos passar ao próximo comentário. O caixas do VVSM, este aqui penso que seja relacionado com semicondutores, eu vou ter que ver, por isso este aqui já foi visto, eu acredito que seja mais volátil, exatamente 27.56, por isso apenas na zona 3 é que podemos considerar sequer adquiri-lo, tem um Total Expense Ratio de 0.35%, eu acredito que seja um ETF dentro dos futurísticos, aliás, tu disseste VVCM, não é? Por isso se eu for procurar aqui, tu consegues encontrar algures, por isso deixa-me lá ver, aqui está, VVCM como ETFs futurísticos e também de elevado risco, por isso talvez na zona 3 é que eu poderia considerar, até lá não poderia sequer ponderar adquirir a mesma, ok? Porque é bastante arriscado e pode ter aqui uma boa desvalorização se o mercado no geral cair. Pronto, passando ao próximo comentário. Pois Gustavo, estando o S&P 500 perto dos valores máximos, faz sentido começar a investir neste momento ou esperar e deixar que haja alguma possível queda, correção? Aberto a ouvir opiniões de mais gente, abraço. É assim, nós nunca sabemos, eu não sei o que, deixa-me lá ver os comentários que estão aqui. Pronto, eu concordo com estes comentários, aliás, acho que foram muito bons comentários e agradeço pelos mesmos, porque nós não fazemos ideia do futuro. O S&P 500 pode estar continuamente a valorizar, a fazer novos máximos que nós não fazemos ideia, por isso, o facto de nós estarmos a investir mensalmente, ao menos garantimos que estamos a acompanhar o mesmo, caso esteja continuamente a subir. E depois, segundo o meu perfil, segundo os meus objetivos, conforme estejamos na zona 1, 2 ou 3, eu vou investindo mais ou menos, ok? Por isso, tendo em consideração que estamos em máximos absolutos, ou seja, não descartando totalmente essa opção e que pode corrigir, mas pronto, a adquirir ETFs menos voláteis, que possam aguentar talvez melhores as quedas, a investir menos, então o impacto em valores absolutos vai ser menor caso realmente haja uma correção, por isso eu não estou parado e ao mesmo tempo estou-me a precaver, pronto, tanto como na zona 3 eu invisto mais e também ETFs mais arriscados, etc, porque realmente se recuperar a partir dali, então pode ter um desempenho muito superior, que foi o que aconteceu. Pronto, ok, passando ao próximo comentário. Olá Gustavo e olá a todos, uma vez que são ETFs acumulativos, ainda não consegui compreender como são acumulados os rendimentos. Uma coisa é a valorização do ETF e outra coisa são os dividendos, certo? E de quanto em quanto tempo são pagos? Obrigado. Então, eu poderia dar-te aqui a minha explicação, mas tenho quase certeza que este comentário que está aqui de baixo, ok, de certeza que deve estar muito bem explicado, por isso deixa-me cá ver. O termo acumulativo quer dizer que os dividendos recebidos são automaticamente reinvestidos na compra de outras ações, correto? E essa é uma gestão feita pela empresa gestora do ETF, ao contrário de um ETF distributivo que irá distribuir os dividendos recebidos por todos os detentores do ETF. A valorização do ETF está intimamente relacionada com o desempenho e valor das ações que o ETF dispõe. Pronto, eu acho que este comentário do José Barão já disse tudo, porque é exatamente isso. As empresas distribuem dividendos, neste caso, a empresa gestora do fundo faz o reinvestimento desses dividendos nas próprias empresas ao comprar mais ações e depois reflete no preço do respectivo ETF. Por isso, eu penso que isto não possa ser dito de uma forma mais simples que esta. Agora, passando para o último comentário, boas, alguém me sabe responder o porquê do Gustavo comprar sempre os ETFs inteiros, por exemplo, ou compra 3 unidades ou 4, mas nunca em numerário, por exemplo, 400. Pronto, isto já foi explicado anteriormente, para seres o legítimo dono, e foi o que eu lhe expliquei também, para seres o legítimo dono tens de comprar ações inteiras e reais aqui na XTB. Por isso não faz sentido para mim comprar em numerário, ok? Para mim, para ser o legítimo dono, só faz sentido comprar inteiros.
Pronto, isto também de uma forma muito simples e também já foi explicado anteriormente, é isto. Pronto, este foi o último comentário. Eu sei que foi um vídeo um pouco longo e também um pouco exaustivo, mas isso é porque eu quero saber o que vocês têm para dizer, ou seja, eu quero-vos ouvir e também ler e responder às vossas dúvidas. Por isso foi o que eu tentei fazer neste vídeo. Neste episódio eu vou tentar responder por escrito, assim que tiver tempo disponível, para então não estar a ocupar tanto tempo deste vídeo. De qualquer modo, eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar, eu pelo menos dei o meu melhor para esclarecer as vossas dúvidas. Peço desculpa pelo tempo que demorei, que ainda foi algum, mas pronto, também faz parte. De qualquer modo, eu agradeço por teres visto até aqui e até uma próxima.